cada vez tem menos cadeira para sentar. É consequência da guerra. Bom, pessoal, mas muito obrigado. Nós tínhamos combinado de nos encontrarmos hoje novamente. Eu acho que é oportunidade para nós fazermos uma avaliação do que aconteceu do último encontro até agora e novamente checarmos um pouco a estratégia, o que fazer. Eu queria agradecer a presença também da senadora Gleice, do senador Adolfo, do senador Roberto Requião, da senadora Lides, o senador Paim, que vai ter que se ausentar rapidamente, que vai presidir lá a comissão parlamentar de inquérito da Previdência Social do Lindbergh e da Vanessa Graziotti. Sou presidente lá, fim de da Lides também, que já... Senão não seria. Senador, obrigado. Então, Paim, eu só queria agradecer a todos que estão aqui. Pessoal, o presidente Renan tem sido um parceiro, eu tenho que dar esse depoimento. Durante todo o tempo que ele foi presidente do Senado, aqui eles não passaram nenhum projeto que prejudicava o trabalhador. Não passaram terceirização, não passaram trabalho escravo, não passaram negociado sobre o legislado. E ele está coerente com a história dele, né? E, enfim, vocês aqui vão falar. Eu acho que essas duas reformas são fundamentais para a vida do povo brasileiro, para todo o povo brasileiro. Eu vou lá agora presidir a CPI. Trabalhamos junto com o presidente Renan. Ele colaborou para que eu chegasse à presidência, ajudou na indicação do relator. Então é fundamental que a gente faça o trabalho lá e vocês fazem aqui. Um abraço a todos vocês aí. As palmas vão para o Renan. Senador, nós temos uma lista aqui composta por 7 presidentes centrais, menos eu que sou secretário-geral, estou no lugar do Adilson, da CTB. Nós vamos começar pelo Wagner Freitas, 3 minutos, presidente da CUT. Depois, o Patá, nosso líder. Wagner, por favor. Eu vou falar porque é desagradável ficar em pé com as mulheres aqui todas, sentadas, as mulheres em pé, falta de educação. Então, primeiro, obrigado por receber, Renan, senadores. Algumas coisas a gente queria colocar nesse momento. Recente, uma das vezes que você nos recebeu aqui, senador, você fez uma fala muito importante. Qual é o papel que o Brasil quer ocupar no mundo? E reformas como essa, que estão sendo propostas pelo governo, colocam o Brasil na rabeira do desenvolvimento. O Brasil vai querer ter uma economia desenvolvida, avançada, ou o Brasil vai querer ser um país exportador de matéria-prima, com um mercado de trabalho todo desregulamentado. Qual é o país do mundo que praticou esta política e hoje é protagonista das relações econômicas e comerciais mundiais? Vejam o México e outros mais. Não é verdade que a precarização do mundo do trabalho seja algo que venha a melhorar a qualidade da economia. Não é verdade que gere empregos, isso não acontece em parte nenhum no mundo. O que faz é precarizar o emprego. Você troca o emprego formal pelo bico. O que essas reformas propõem é transformar emprego em bico. Não é gerar novos empregos de qualidade. Primeiro, então, isso não interessa ao povo brasileiro, não interessa à sociedade brasileira, não interessa à economia brasileira. Isso é um passo atrás que se dá, né? E o Brasil pode ser protagonista. Outra, o povo brasileiro, com a greve geral no dia 28, atestado por pesquisas de institutos de opiniões dos maiores do Brasil, é absolutamente contrário às propostas de reforma. Mais de 70%, 80% da população é contra todas as reformas, a trabalhista, a previdenciária, a terceirização. É uma pauta impopular, é uma pauta que o povo brasileiro não concorda, está sendo aviltado à vontade do povo brasileiro, tocando-se essa reforma a toque de caixa. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então o Senado, como uma casa revisora, tem, na nossa avaliação, a obrigação de revisar o que a Câmara fez em relação à proposta de reforma trabalhista, alterar o que a Câmara fez, porque a Câmara fez com um desmonte extraordinário, joga o Brasil para trás. E na questão previdenciária, nós temos que ter tempo para fazer a discussão.
Não pode se atropelar o regimento como está se fazendo, jogando-se fora as comissões, votando direto no plenário, sem discussão. Isso, além de tudo, é antidemocrático. E, acima de tudo, presidente Renan, nós não temos dúvida nenhuma, né, que o presidente, os congressistas que querem votar dessa maneira abrupta, não devem estar preocupados com a questão popular, com a questão do que pensa o eleitorado que está fora e vendo os trabalhadores. Ela é impopular, nós temos condições de protelar isso. Essas propostas não foram feitas em nenhuma campanha de presidente que ganhou ou perdeu a eleição. Nós temos uma eleição em 2018, podemos discutir isso num outro momento mais apropriado. Então queremos a intervenção do Senado nesse sentido, né, de cessar essas reformas, estabelecer o debate num outro momento. Ela é ruim para o trabalhador, ruim para a sociedade, e o Senado tem a possibilidade de ser vanguarda nisso, não permitindo que essa atrocidade aconteça com o povo brasileiro. Patá, o GT. Presidente, senadores, deputados, companheiros aí de centrais, primeiro, valorizar muito o senador Renan, que como presidente, como senador, como líder, tem o mesmo tratamento e a mesma sensibilidade pelas questões que os movimentos sociais e o movimento sindical sempre vieram buscar aqui para ouvir sua voz, a sua expertise e o seu comprometimento. Objetivamente, com relação à reforma trabalhista, quando iniciou um processo através do ministro Ronaldo, com alguns diálogos, era no momento da valorização, da negociação, do coletivo, do acordo coletivo e do movimento sindical. Quando o relator desfigura o projeto e coloca de forma cirúrgica para acabar com o movimento sindical, para acabar com os direitos dos trabalhadores, direitos esses consagrados há mais de 100 anos, que são rasgados, que são colocados em xeque no momento de 14 milhões de pessoas desempregadas, é um crime lesa pátria. É uma situação muito grave e nos coloca num desconforto sem tamanho. As falas dos deputados com relação ao movimento sindical e com relação ao direito do trabalho nos deixa muito constrangidos. Muitos dos deputados que foram eleitos com o nosso apoio viram as costas e colocam de tal forma um ódio que eu não imagino que tinham no coração de alguns deputados. Hoje é o momento de nós construirmos o diálogo. Nós temos que construir um caminho de dar crescimento econômico, inclusão social e trabalho decente. Não é valorizando o fim das homologações no movimento sindical, valorizando a relação capital e trabalho entre o empresário e o trabalhador sem o movimento sindical, eliminando o custeio do movimento sindical de uma forma rápida para acabar com o movimento sindical, onde as eleições dos trabalhadores nas bases, ou na fábrica, ou nas lojas, o movimento sindical é proibido de estar presente. Que democracia é essa que podemos permitir eliminar o principal articulador do diálogo das negociações coletivas, que é o movimento sindical? Movimento sindical esse que ajudou a acabar com a ditadura. Movimento sindical esse que ajudou a acabar com a inflação e que sempre esteve ao lado de toda e qualquer proposta do governo para crescer a economia, para gerar emprego e ter cidadania. Então nos sentimos realmente muito constrangidos em ter que vir aqui, falar com senadores e senadoras e com todos os nossos companheiros, num momento tão grave que nós estamos vivendo, querer acabar com um dos baluartes da democracia, que é o movimento sindical. Renan, nosso senador, e com todos que aqui estão, a sua liderança é importantíssima. Vamos construir um Brasil de inclusão, um Brasil de cidadania e um Brasil de emprego. Próximo, Paulinho, Força Sindical. Presidente Renan, senadores, companheiros deputados aqui e sindicalistas. Acho que os motivos, não tivemos nenhuma oportunidade de debater esse projeto. Projeto atropelado, né? Nem as emendas que quase todo mundo fez, 156 emendas, nenhuma foi aceita, aceita pedaços daquilo que podia atrapalhar. Eu diria que o relatório do Rogério Marinho, primeiro o Rogério Marinho, uma pessoa que, a impressão que eu tenho é que ele nunca trabalhou na vida, não sabe
fique lá, né, ser empresário. E a impressão que eu tenho mais é que o relatório dele veio quase que inteiro do setor patronal, né? E com muita tentativa assim de aproveitar a onda para acabar com a estrutura sindical primeiro, destruir a estrutura sindical. Ele não sabe, por exemplo, nem a ditadura conseguiu destruir a estrutura sindical, né? Não vai ser no tapete que vai destruir. E tentar mexer com todos os direitos dos trabalhadores. Quase 200 itens foram modificados, né? Então, o que nós precisaríamos, Renan? Vocês aqui do Senado, especialmente você que é o líder do PMDB, nós precisaríamos ter um diálogo mais tranquilo aqui no Senado, né? A gente está saindo de uma das maiores paralisações da história do Brasil, né? Tentam diminuir, né? Alguns dizem, o povo não foi trabalhar porque era um feriado. Eu falei, então tá bom, vamos fazer uma greve agora na quarta, para ver se é realmente feriado, né? Ou seja, a maior paralisação da história. Para quem não acredita, a pesquisa da Datafolha foi feita antes da paralisação. Até sexta-feira nós, do movimento sindical, não tínhamos nenhuma abertura na imprensa, na grande imprensa brasileira. A partir de sexta-feira, a imprensa nacional teve que falar e dar o outro lado, né? Hoje provavelmente aquela senhorinha que estava lá na fila para pegar o ônibus e estava brava com nós porque não tinha ônibus, provavelmente hoje ela sabe que nós estamos ali defendendo que ela não vai se aposentar ou que vão tirar os direitos dela na reforma trabalhista. Então eu acho que aquelas 70% da pesquisa da Folha deve ter chegado a 90% já, né, da população brasileira com outras reformas. Então o que nós precisaríamos? Eu acho que nós precisaríamos ter a possibilidade de dialogar, né, ponto por ponto, do que está sendo modificado. E fazer as alterações que precisam ser feitas no projeto. Por isso, o Senado, como casa revisora, as pessoas com mais experiência do que nós lá na Câmara, que ela parece meio vingança. O que eu entendi é que tem um mal-estar na população com a política brasileira, né, quase que generalizado, né? Dificilmente tem um político hoje que consegue andar na rua sem alguém esculhambar com ele, né? E a Câmara me parece que tentou fazer uma vingança contra o povo. Dizendo, olha, já que vocês estão putos com nós vamos arrebentar com vocês aqui. Outros projetos, né, quer dizer, foi na calada da noite, como é um nós contra nós, ninguém falou, né, que foi na calada da noite, mas foi depois da meia-noite que votou, 3 horas da manhã. Então, Renato, nós precisaríamos ter espaço para dialogar, né, que você, como presidente do líder do PMDB, que pudesse dizer, ó, vamos devagar, vamos fazer a reforma, tudo bem, agora não pode ser na porrada como foi feito na Câmara. Aqui estão querendo passar em 2 comissões ao mesmo tempo. Ou seja, se for no ritmo da Câmara, 10 dias depois acabou a brincadeira aqui de novo, né? Então o Senado não pode permitir isso. Acho que tem que abrir aqui o debate, se é possível fazer as modificações, vamos fazer as modificações que são necessárias, vamos manter a estrutura sindical, e não pode, eu tenho batido muito nisso. Vai acabar o imposto sindical? Tudo bem. E vai deixar o sistema S intacto? Né? Tira 3 bilhões que diz que é nosso e não é. Porque o nosso é só 2.100. 777 é do empresariado, aqui dados do Ministério do Trabalho. E o sistema S, quanto que arrecada por ano? Né? 25 bilhões de reais, é isso que estão falando? 3%. Né? É isso que ela fala, não, mas não é nosso. Eu moro na 202, ali do lado tem um conjunto de prédios da Confederação do Comércio, patronal, né? Alugado inclusive para o Ministério Público. Está aqui, ó. Conjunto de prédio, do Lacerda Banca de Jana Cruz. E quem está recebendo esse aluguel? É o Sistema S ou é a Confederação do Comércio? Né? Cabe a CPI, cadê o PAI? Vamos levar o PAI já, tá certo? Então, Renan, nós precisamos ter diálogo. Acho que aqui o que precisa é o Senado agora dizer, não, vamos fazer reforma, mas vamos ouvir todo mundo com calma, vamos ver os pontos que precisam ser modificados para a gente poder ter uma reforma justa, uma reforma que pode ser feita, digamos assim, mais civilizada do que está sendo feita. Obrigado. Tudo bem. Eu quero anunciar o Wagner aqui da Boa tarde. Senador Renan, para vocês ficarem com inveja, o senador Renan tem um irmão que é do PCdoB. Então, por isso que nós viemos aqui, porque sabemos que nós temos... E não é o melhor da família. Deveria ficar sem essa, mano. Vai deixar a bola quicando pra ele. Pode dar o vamos no que nos une.
deixa eu dizer. Mas nós estamos em processo adiantado de trazer o senador Renan para o PCdoB. De volta. Já foi, é de volta. Mas, senador, esse povo que está aqui é o que tem de movimento sindical. E nós estamos aqui porque nós precisamos, e nós sabemos que isso acontece, de parceiros para defender o nosso país, para ser um país desenvolvido, soberano, com emprego. E essas reformas, elas não vão nesse sentido. E nós sabemos que o senhor também acha isso, pelas entrevistas que o senhor deu, nós estamos acompanhando, e nós viemos aqui pedir um apoio para a gente poder manter um rumo da nossa nação. Então, o senhor tem muita influência no Senado, já ajudou muito o povo brasileiro em várias votações que poderiam ter outro rumo, e esse é o nosso objetivo, que o Senado, que a figura do senador, da senadora, do senador aqui, do Lindbergh, da Vanessa e da Lides, Requião, que estava aqui, ele aqui. Então, Rondolfo, nós viemos para isso, para dizer o seguinte: vocês precisam, o movimento sindical precisam que vocês nos ajudem a ter um país desenvolvido, soberano, com emprego. Esse é o pedido. E nós sabemos que nós podemos contar com isso. É isso, senador. O próximo é o companheiro Calixto, o nosso decano. 3 minutos, Calixto. Eu quero primeiramente cumprimentar pela ordem as senhoras senadoras, senhores senadores, meus companheiros, deputados, vários presidentes, e agradecer a oportunidade que o senador me dá para mais esse contato. Eu estou procurando aprender um pouco de liderança, não sei qual dos parlamentares que vai ensinar um pouco. Talvez seja o próprio Renato, a Vanessa, e tanto. Mas a nossa grande preocupação, até com um pouco de revolta, porque eu já vivi mais do que cada uma de vocês, que cada um de vocês. Mas nunca vi e nem convivi um momento tão crítico como o Brasil está passando hoje. E tudo isso, quer dizer, reformas, né, atabalhoadas de uma vez só, tudo isso derrama nas costas do dirigente sindical. Então, o que nos parece, com honrosas exceções, existe um trabalho orquestrado no Congresso Nacional, no Executivo, com as exceções que eu falei, para desmontar toda a estrutura sindical que nós defendemos. E aí entram os projetos de reforma trabalhista e reforma da Previdência, e sorrateiramente entra também a reforma sindical. Né? Muito bem. Nós fizemos tudo o que era possível, juntamente com os colegas e o Ministério do Trabalho, para tentar, pelo menos, adiar essa discussão enquanto se discutia o problema da terceirização. Não conseguimos. Né? Foi aprovada a terceirização, veio um projeto para o Senado, ainda está no Senado, e a promessa que nos foi feita é de que juntaria os dois projetos e ali tiraria um, aproveitando um pouco de cada um deles. Também isso não foi feito. O projeto foi para o presidente, sancionou e acabou a festa. A
reforma trabalhista e, quer dizer, relações capital e trabalho que nós conquistamos ao longo do tempo está sendo totalmente desprezada. Totalmente desprezada. A consolidação da lei de trabalho vai desaparecer, na nossa impressão. Claro que tem os contrários, que vai melhorar tudo. E não é assim. Como é que eu posso melhorar as relações de trabalho quando eu vou permitir o trabalho intermitente? Um trabalhador pode trabalhar numa semana para 3, 4, 5 empresas. Como é que ele vai conseguir juntar tempo e contribuição sindical para alcançar lá na frente a sua aposentadoria? Não tem como. Como é o trabalho remoto, o trabalho em casa? O empresário compra uma máquina, isso acontece muito no setor do vestuário, e eu vou trabalhar em casa. O patrão não tem nenhuma obrigação comigo, me deu a máquina para trabalhar e acabou. Né? Como é que eu vou admitir hoje, ou nós vamos admitir, o contrato, ou seja, o acordo prevalecer sobre o que está na legislação? Ora, o empresário tem todo o direito de melhorar o tratamento dos seus empregados. Não precisa contrato, não precisa acordo. Ele melhora porque ele quer melhorar a sua produção. Mas quando ele exige, né, que ponha na lei um contrato, um dispositivo que o acordo prevaleça sobre o legislado, ele está querendo alguma coisa diferente. Não tem como convencer diferente disso. Ele quer alguma coisa diferente. Ele não precisa disso para melhorar. Né? Então nós procuramos convencer o ministro Ronaldo Nogueira sobre todas essas matérias. Também não conseguimos nada. Né? Tentamos de todas as formas, né, tentar adiantar mais essa discussão. Olha, vamos por parte, porque também o presidente quer reformar tudo de uma vez. Quer dizer, como a gente fala lá no seu estado, em Alagoas, em Pernambuco, está indo com muita sede ao pote. E de repente o pote quebra, aí não tem água, não tem nada. É o que poderá acontecer. Né? Quer dizer, não há segurança jurídica para os empregadores. O empregador não investe por amor à pátria. Ele só investe com a certeza do retorno com lucro. Mas se ele não tiver essa segurança, não investe. E nós, que vamos ser contratados aleatoriamente, cada um trabalha um pouco numa empresa e na outra. Quer dizer, esses aspectos, além de uma coisa interessante, o relator do projeto, ele incluiu vários penduricalhos, como a gente chama na linguagem mais simples, que não tinha nada a ver com o projeto. Aí entra a questão do custeio, desmantela a estrutura, quer dizer, tira recursos, aí enfraquece tudo, aí tudo passa conforme o governo está pretendendo. Né? Então, minha gente, o que nós estamos aqui é fazendo um apelo à Casa Revisora para que nos ajude nisso aí. Né? Quer dizer, vamos discutir mais isso com mais amplitude, né? Dar mais tempo, né? E ver se muda o que a Câmara já aprovou. Né? Quer dizer, a Câmara foi taxativa, a Câmara votou totalmente contra os interesses da maioria da sociedade, não há dúvida nenhuma, que é a classe trabalhadora. Né? Quer dizer, então nós estamos querendo aqui, aliás, querendo evidentemente, e estamos pedindo é que essa casa reveja isso. E nós estamos dispostos a colaborar, mas sendo que haja uma reciprocidade, não somente tirar, que nós vamos fazer o que se tiram tudo de nós. Movimento sindical esfacelado, né? Os empregos cada dia piorando mais, tem cálculos, já chega final do ano, talvez tenha 17 ou 20 milhões de trabalhadores desempregados. Vamos lá. E de vez em quando vem uma pesquisa dizendo, olha, está melhorando, a produção está melhorando, a exportação está aumentando e a importação também. Cadê o pessoal que não dá um emprego mais? Acabou, Calixto.
É desemprego está aumentando a cada dia. Nós temos aqui o DIEESE, que tem cálculo efetivo sobre tudo isso, e dá subsídio para a Previdência Social. Todo governo mexe na Previdência Social, todo ele. E nós temos uma discordância muito pontual, porque o governo trabalha com determinados números que não coincidem com aqueles que nós trabalhamos. Nós trabalhamos no bojo da Seguridade Social. É diferente do que o governo trabalha. Então não vai coincidir nunca, né? O que nós pensamos e o que ele pensa. Então vamos enxugar a Previdência. Tira todas as obrigações que o Estado tem com a sociedade. Limpa a Previdência. E aí vamos ver se tem déficit ou não tem. Tá bom, Calixto. Próximo. Naturalmente é superado. Então, nosso apelo é exatamente dentro desse sentido. E nós esperamos e confiamos que essa casa revisora vai exatamente nos ajudar. Muito obrigado. Tudo bem, Calixto? Wagner, você é a campainha aqui, tudo tocar, tem Perfeitamente. Próximo, Biraci Dantas, presidente da CGTB. 3 minutos. Senhores senadores, senador Renan Calheiro, demais senadores presentes, companheiros sindicalistas. A gente está saindo com a alma lavada do maior movimento sindical, da maior paralisação que o Brasil já fez, certo? Foram mais de 50 milhões de trabalhadores que paralisaram, atendendo ao chamado das centrais sindicais. Para deixar claro para o governo de que não precisa tirar direito dos trabalhadores para ter emprego, para ter desenvolvimento econômico, essas conversas fiadas que estão falando. Se quisesse fazer crescimento econômico, reduziria substancialmente a taxa de juros. Porque nos últimos 2 anos foram 908 bilhões para os banqueiros internacionais. Eu tenho assistido o Senado, eu tenho visto vários senadores se referirem nessa questão, e é verdade, o senhor o senador, por exemplo, o Roberto Requião tem falado nessa questão com muita firmeza sobre a questão dos juros. Então são bilhões que vão para fora e vem tirar o couro da gente. Dessa vez ficou claro que a gente vai jogar pesado. E para atender o que o companheiro Wagner falou, o que o outro companheiro Wagner, o Paulinho e os outros companheiros também falaram, a gente vai ocupar Brasília. A gente vai ocupar Brasília com os trabalhadores, para dar sustentação para aqueles que querem defender os trabalhadores, para dar sustentação para aqueles que querem defender o Brasil, para dar sustentação para aqueles que não querem ver o Brasil crescendo que nem rabo de cavalo para baixo, que é isso que eles estão fazendo. Portanto, senhores, para ser bem objetivo, precisamos do apoio do Senado para o Brasil e para o povo brasileiro. E podem contar conosco, que nós vamos entupir isso aqui de gente para dar força, para dar sustentação para aqueles que querem defender o Brasil. Contamos com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente. Senador, faltam só 3. Próximo companheiro é da CSB, Flávio Meneghelli. Fui batizado por Werneck na Polícia Flávio Federal. Werneck. Eu sou representante da Polícia Federal também. Estou aqui representando a CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, e deixar bem claro aqui que as forças de segurança, antes da gente começar a falar, as forças de segurança estão juntos com os trabalhadores brasileiros na luta contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Dia 18, dia 8 e dia 28 nós fizemos os movimentos, só das forças de segurança, fizemos um movimento unificado, um movimento que dia 28, aqui em Brasília, ocorreu de forma tranquila, pacífica, ordeira e com mais de 10 mil pessoas. Para quem não botava fé de que Brasília não ia fazer um movimento, ele fez um movimento. Eu vou corroborar aqui as falas, senador, de todos os que me antecederam, falar acerca do crescimento sustentável do Brasil. Nós temos que dar ao trabalhador brasileiro condições de consumo, e com a reforma trabalhista, o que vai acontecer não é a modernização, é a precarização. Existe um discurso equivocado da mídia como um todo, falando que seria modernização, e na verdade o que está havendo é uma precarização do trabalho brasileiro e também da Previdência, o que vai gerar falta de dinheiro para o trabalhador, falta de dinheiro para o povo brasileiro, que vai deixar de consumir, e nós vamos regredir na economia. E aqui,
a gente lança um desafio. Chega, eu vou parafrasear o ministro Gilmar Mendes, acho que não é a hora adequada, mas vou parafrasear o ministro Gilmar Mendes. Chega de jabuticaba, chega de discurso raso. Se querem um programa de modernização trabalhista, vamos buscar no mundo onde nós temos as melhores legislações trabalhistas. Se queremos uma reforma da Previdência, vamos buscar no mundo onde tem as melhores reformas previdenciárias, onde foram feitas, onde nós temos a Previdência mais adequada, que se adequa ao Brasil. O que não dá é para pegar, fatiar só o que interessa, só um pedacinho e colocar lá. Vou citar o exemplo da terceirização da atividade fim que está no relatório da reforma trabalhista para terminar. Se hoje já tem CNPJ que some com dinheiro e não paga um centavo do que deve para os trabalhadores, imagina após a reforma trabalhista. Não vão achar nunca mais um centavo para pagar pelo trabalho que já foi exercido. Há cerca de um mês atrás, os próprios terceirizados da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal fizeram um dia de greve porque estavam sem receber a legislação de hoje. Imagina se passar do jeito que está. Agradeço a oportunidade aqui de falar um pouquinho e reforço, a CSB e as forças de segurança estão à disposição e junto com os trabalhadores contra as reformas. O penúltimo, companheiro índio da Intersindical. Boa tarde, senadores, todos os trabalhadores presentes. Primeiro a gente veio aqui, queria me somar primeiro aos companheiros que falaram qual é o projeto de país que essa legislação votada atende. Nós queremos um país completamente dependente, um país de maquiladoras, onde a classe trabalhadora e o povo pode empobrecer, descer a escada abaixo a barbárie, ou a gente quer um país que caminhe no sentido do desenvolvimento. Na nossa opinião, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência joga no outro sentido. Calixto falou aqui, contrato intermitente legaliza o bico piorado, pior do que o bico que nós temos hoje. A pejotização acaba com todos os direitos, todos, absolutamente todos os direitos que estão garantidos na CLT e na Constituição, apesar da mentira da Globo e do governo. A terceirização, todos nós sabemos aqui os efeitos precários e nefastos dela. Há esse negociado sobre o legislado que é chantagear o movimento sindical e os trabalhadores para aceitar todo tipo de exploração. O que vai acontecer é migrar empregos diretos para empregos precários. O que vai acontecer é acabar com o pouco que a gente tem de conquista no nosso país. Acaba com a justiça do trabalho, estabelece e legaliza a injustiça no trabalho. É isso que vai acontecer, é a injustiça no trabalho legalizada. Quer criar emprego, quer recolocar o país no crescimento, o Bira falou dos juros, mas cadê o câmbio? Não se discute a política cambial, não se discute a engenharia nacional, não se valoriza e não retoma a política de conteúdo nacional. Você tem um conjunto de medidas, reforma tributária, quer melhorar a situação das empresas, retira a tributação da produção e do consumo e leva para grande fortuna, para grande propriedade, para herança. Quer dizer, tem medidas, o país tem saída, sem dúvida nenhuma, na nossa opinião, não é isso que está sendo apontado pelo que foi votado na Câmara. Nós acreditamos que o Senado e esses senadores aqui têm um papel muito importante e os trabalhadores vão denunciar todos aqueles que votarem contra nós. Então, esses senadores, os parlamentares que estão aqui apoiando os trabalhadores, podem ter certeza, vocês vão ter o respaldo da população e nós vamos reconhecer esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Agora, quem votar contra os trabalhadores vai sentir não apenas a denúncia na hora do voto, mas vai sentir a ira do povo, porque as próximas gerações não vão deixar passar e eles querem levar para a barbárie. E a barbárie vai produzir outra coisa que não uma sociedade democrática na perspectiva dos trabalhadores. Até o Papa já mostrou, levar para o caminho do mercado, nós sabemos que isso não vai dar. Então vamos à luta, vai ter mais greve, vai ter mais participação, nós vamos permitir esse estado de coisa. O último companheiro Mancha, do Conlutas. Essas reformas, senador, esse proposto da reforma previdenciária. Porque um trabalhador, quando quer reformar uma casa, quando quer reformar um carro, ele reforma para fazer melhorias, melhorar a cultura, melhorar as condições de habitação. E o que nós estamos vendo, assistindo,
é um desmonte. É um desmonte dos direitos trabalhistas, é um desmonte dos direitos previdenciários, como já foi dito pelos companheiros. Agora, o problema é que aonde foi feito esse desmonte, aonde foi aplicado no mundo todo essa legislação, ao invés de aumentar ou diminuir o desemprego, aumentou o desemprego. Basta ver a Espanha, Portugal, mesmo a França, onde existe sempre tentando fazer isso, a Grécia, aonde foi aplicado esse projeto, aumentou o desemprego, mas também aumentou a resistência dos trabalhadores. Nós podemos falar aqui em nome de milhões de trabalhadores que estiveram em greve, porque cresceu a indignação. Se o governo pensou que ia fazer isso, ia ficar numa boa, não, nós estamos vendo que está crescendo a indignação. E não só dos trabalhadores. Olha, essa reforma, particularmente a reforma trabalhista que está aqui, ela tem o repúdio total, por exemplo, de todo magistrado, dos procuradores, de tudo, da intelectualidade, porque é um verdadeiro desmonte. Então não existe outro caminho do que retirar essa reforma. Ela sair do foco, não dá para continuar com essa reforma. Ela tem que retirar porque ela não responde aos anseios do povo e não responde aos anseios dos trabalhadores. Agora, um outro elemento que eu gostaria de tocar aqui é a situação que nós estamos fazendo para votar essa reforma. Hoje, na Câmara dos Deputados, está votando um assunto que interessa a gerações, a milhões, as pessoas que estão hoje com 15 anos, 16 anos, aliás, a juventude que está mais contra essa reforma da Previdência. E a Câmara dos Deputados está absolutamente cercada. Ninguém pode entrar na comissão. E o Senado também, nos últimos meses, está completamente cercado. E os trabalhadores, o povo lá embaixo está dizendo, nós precisamos ir naquele Senado, nós precisamos ir na Câmara, nós precisamos ir lá empurrar esse deputado, dar um pé na bunda dele para ver se ele faz alguma coisa. Então, um outro aspecto que tem que ser levado em conta aqui na discussão no Senado é exatamente essa. Não pode ser que a gente faça essa discussão em portas fechadas, como foi feita a reforma trabalhista, foi feita a reforma da Previdência e essa situação que está aqui. Nós já falamos isso com o presidente da Câmara, ele nos deu 10 senhas para cada central. Já acabou, então nós precisamos disso também. Então, por último, para encerrar, eu acho que vocês estão aqui, assim como os deputados que votaram contra a reforma da Previdência, vão votar a favor da reforma trabalhista. Vai ter que ir na casa, vai ter que ir no aeroporto, vai ter que mostrar a cidade de resposta para o povo vai ter que vir aqui, vai ter que ir na casa do pessoal. Então, acho que é a única linguagem que se entende. Se entende essa linguagem, se entende a linguagem do voto e a linguagem das próprias paradas, que nós fizemos no dia 28 e que nós esperamos fazer novamente. Por isso, nós precisamos de mais tempo para poder, inclusive, preparar uma nova marca. Boa tarde a todos, companheiros e companheiras. Eu quero ser muito rápida. Primeiro, agradecer ao presidente Renan, que quando nós trouxemos esse pedido para a realização da reunião, se dispôs rapidamente a receber, tinha procurado, senadores aqui também presentes, estamos em vários partidos, para colocar o nosso apoio e demonstrar a preocupação que nós temos com essa reforma. Não vou falar aqui do conteúdo que vocês já falaram muito. O que nos preocupa, presidente, são duas coisas. A primeira é a tramitação na casa. Nós precisamos de tempo para debater e para discutir. Tem já uma decisão da direção da casa de passar a reforma em duas comissões, na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos Sociais. Ontem nós protocolamos vários requerimentos para que mais duas comissões pudessem também analisar. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Direitos Humanos, que nós achamos que é fundamental. Hoje nós vamos votar esses requerimentos. Então nós gostaríamos de pedir o seu apoio, o apoio da bancada do PMDB, para que a gente aprove e possa passar nessas 4 comissões. E que não seja tempo concomitante, ou seja, que nós não tenhamos regime de urgência na casa. Se tiver regime de urgência, nós vamos ter que fazer a discussão e a votação nas comissões ao mesmo tempo. Então isso inviabiliza um debate, inviabiliza as audiências públicas, inviabiliza inclusive a conversa que nós temos que ter com a sociedade e com os senadores. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre o que o companheiro se referiu. É fundamental que em processos como esse a gente tenha a sociedade presente aqui, que a gente possa ter gente dentro do parlamento, aqui é a casa do povo. Então, nós não termos um movimento sindical, não termos a população acompanhando, é muito ruim. É ruim, inclusive, para a figura do parlamento.
Então nós queríamos pedir para que a gente pudesse ter as pessoas participando aqui desses debates e que tivéssemos tempo para fazer o debate. Eu acho que com isso a gente consegue fazer uma boa discussão e mostrar para a sociedade o que está em jogo aqui, né? Entre direitos da população, dos trabalhadores, desenvolvimento do país e interesse de um pequeno grupo. Presidente Renan, nosso anfitrião aqui na liderança do PMDB, nós, dos senadores da oposição que estão aqui presentes, senadores do PT, do PCdoB, da Rede, do PMDB, do PSB, desculpe, Lides, e companheiras das centrais. Eu acho que sobre o conteúdo nós já destacamos aqui o pleno acordo que temos com a percepção de vocês. Eu tenho convicção, eu acho que nesses anos de história republicana, presidente Renan, nenhuma reforma, nenhum conjunto de medidas foi tão perverso para os trabalhadores e para a maioria do povo brasileiro quanto as medidas estão sendo propostas, tanto na reforma trabalhista quanto na reforma previdenciária. A reforma trabalhista, ela derroga a CLT. A CLT não é um diploma qualquer. A CLT surgiu junto com o direito do trabalho. O direito do trabalho só existe por um princípio. Só existe direito do trabalho pelo princípio de que, para garantir a proteção ao trabalho, para a necessidade de garantir a proteção do trabalhador. O princípio do direito do trabalho é a hipossuficiência do trabalhador. Se o trabalhador não estiver protegido pelo direito do trabalho, não tem razão de existir direito do trabalho. Esta reforma, como foi proposta e como está encaminhada, é o fim do direito do trabalho no Brasil e per si, ela ofende a própria Constituição no princípio da igualdade positiva que está no caput do artigo 5º, quando derroga, como já disse, o direito do trabalho. Ela é um transtorno total, ela tenta atingir de morte o movimento sindical. Há de se perguntar por quê e a quem interessa o fim do movimento sindical nesse país. A quem interessa as mobilizações e resistência propostas do movimento sindical. Então nós da oposição queremos aqui agradecer ao presidente Renan por nos receber. O papel do presidente Renan aqui, do líder do maior partido, é fundamental no trâmite que nós queremos que tenha esta reforma. Como a senadora Gleisi já disse, já foi despachado para que essa reforma trabalhista tramite em duas comissões, a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Assuntos Econômicos. Ontem, eu e a senadora Gleisi protocolizamos um requerimento, presidente Renan, com o apoio de todos aqui presentes, para que ela tramite mais duas comissões. Comissão de Direitos Humanos, como já foi dito, e Comissão de Constituição e Justiça. Ainda há pouco, quando estava vindo para cá, o presidente em exercício da Casa, o senador Cássio Cunha Lima, me telefonou e propôs um acordo que tramitasse, ele despacharia para tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e não seria submetido a voto os dois requerimentos no plenário. Eu acho que essa é uma avaliação que nós da oposição temos que fazer, conjuntamente com o senhor, presidente Renan, para saber se ou aceitamos o acordo proposto que tramite em 3 comissões e retiramos dessa forma o requerimento da Comissão de Direitos Humanos, ou vamos a... Não concomitantemente. Aí nós temos que acertar esse detalhe. Estou entendendo o que você vai falar. Pode ser. A ideia é essa. Ou seja, não seria concomitante, não seria paralelo. Né? Tramitaria comissão por comissão, mesmo pela impossibilidade de ser concomitante. É impossível. A concomitância só existe na urgência. Exatamente. Então é isso, nós não podemos aprovar a urgência aqui. Então eu acho que nós temos que dialogar com o presidente em exercício da Casa, e aí pedimos seu apoio, presidente Renan. Para isso, eu acho que é um acordo razoável tramitar mais na CCJ e não submeter os nossos requerimentos a votos, mas é óbvio que tem que ter outros aspectos acertados. Um deles é que não seja paralelo, não tenha urgência, né? E tenha o trâmite devido que deve ser. CAI, Assuntos Sociais e CCJ, como última comissão, porque é a CCJ a comissão que aprecia a redação e a constitucionalidade. Os senhores e as senhoras das centrais sindicais aqui presentes, tenho certeza que tem o apoio e envolvimento de nós da oposição. O que está em curso é a ofensiva a direitos sociais básicos, a direitos fundamentais. E um tema dessa natureza tem que tramitar aqui, não a toque de caixa, mas com o necessário debate com todos. E com certeza, com o apoio do líder do PMDB aqui nessa casa, nós vamos garantir que isso ocorra. Aí, Renato. Só para esclarecer, Randolph falou Gleisi, nós combinamos que nem todos falariam. Então, Randolph está falando pelo bloco
PSB, PCdoB e Rede, nos representando a todos. O PSB especialmente, que deixou de ter uma posição de minoria na bancada para ter uma posição de maioria na direção do país. É bebeto lá e isso aqui, né? Minha gente, eu acho que vocês chegaram a um entendimento perfeito do que está acontecendo. A proposta é transformar o Brasil num produtor de commodities, minerais e agrícolas. E essa proposta passa também pela venda de terra a estrangeiros. Agora, essa produção agrícola em escala e a mineração em escala, automatizada e de alta tecnologia, desemprega de uma forma brutal. A compensação para evitar um conflito social irreversível que o governo pretende é a precarização absoluta do trabalho, é a terceirização, o fim de todas as garantias sociais, com um sonho de viabilizar um projeto parecido com o da China. Só que nós estamos numa situação bastante superior à chinesa em termos de garantias sociais e de garantias trabalhistas. Então eles imaginam, vamos semi-escravizar o trabalho do Brasil e empresários do mundo inteiro virão aqui se aproveitar dessa mão de obra pobre, mal paga e absolutamente precarizada. Então o entendimento está claro. Agora, o que é que nós podemos fazer? Aqui no Senado, eu acho que vocês contam com uma base de resistência que, eu não quero me enganar, é capaz de segurar essa parada. Agora, certeza absoluta eu não tenho. Eu acredito na mobilização de vocês nas ruas. E acredito, acima de tudo, numa mobilização que não termina na votação desses projetos absurdos, mas uma mobilização para termos eleições gerais e diretas e um referendo revogatório de todas as medidas tomadas até agora. O congelamento dos investimentos significa a paralisação do desenvolvimento econômico e, consequentemente, a precarização absoluta dos empregos em qualidade e em quantidade. Nós, mais do que vocês, estamos precisando da mobilização. Vocês vieram pedir apoio ao Senado. Dos parlamentares que estão aqui, vocês terão de muitos outros também. Mas nós, mais do que tudo, precisamos de mobilização. Povo na rua, eleições gerais e referendo revogatório de toda esta política de precarização do Brasil. Pessoal, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Quero cumprimentá-lo pelo que aconteceu na última sexta-feira. Obrigado. Muito bem, uma salva de palmas. Aconteceu e fundamentalmente pela unidade política que coloca todos aqui, independentemente da sua posição política ou ideológica, na mesma mesa, conversando sobre o que fazer com o país. O Requião já falou, a Gleice, a Adolfo, a Lídice. O Senado, como todos sabem, é uma casa complexa. Mas o processo legislativo ele não tem como caminhar senão com os ouvidos colados nas ruas. Se for assim, nós caminharemos bem. Eu acho que nós não podemos deixar de discutir as mudanças, as reformas, as transformações. Eu já disse aqui na última reunião que nós tivemos. Nós temos que discuti-las, mas para discuti-las não há como fazermos isso, senão, em primeiro lugar, ouvindo o povo, os trabalhadores. Como é que você acaba com a contribuição sindical e mantém a contribuição patronal? O sistema é esse aí. O sistema é esse. A quem interessa isso? Essas mudanças, como se fez na terceirização geral, sem fim, inclusive da atividade fim, a reforma trabalhista que revoga a consolidação das leis do trabalho e uma reforma da Previdência que é contra os trabalhadores e contra as regiões mais pobres da federação do país. Então, é evidente que na medida em que houver mobilização, nós vamos ter o reflexo disso aqui no Senado Federal.
no Senado Federal. E eu me coloco à disposição de vocês para que a gente possa encaminhar propostas consensuais que verdadeiramente nos leve a isso. Se for necessário, nós vamos conversar com quem for, não importa, nós devemos conversar. Os trabalhadores precisam ser ouvidos, mas nós não podemos permitir que esse desmonte se faça no calendário que essa gente quer. O último governo que guarda alguma relação com o que está acontecendo hoje no Brasil, e alguém falou aqui rapidamente, foi o governo do Arthur Bernardes, considerado o governo da vingança. E no século XXI isso não pode mais se repetir no Brasil. De modo que eu agradeço a vocês, agradeço à imprensa. Vocês têm visto um noticiário entorpecido, colado. É lamentável que isso aconteça. As pessoas se julgam no direito de dizer o que um senador pode defender, o que não pode defender, se é coerente ou se não é coerente com a sua trajetória de vida e com a sua participação no parlamento. Quer dizer, e isso se coloca para a sociedade como se fosse uma verdade. O parlamento não pode concordar com isso e, na medida do possível, nós precisamos resistir. E só resistiremos na medida que a sociedade cobra se contarmos com a mobilização social. E o papel de vocês é fundamental para que isso aconteça.